O filme começa com um sujeito discutindo o tempo e especulando se a tal viagem no tempo pode de fato ser possível. Ele explica que alguns cientistas acreditam que, se conseguirmos controlar a velocidade, podemos viajar no tempo. Dizem até que, se alguém atingir a velocidade da luz, seria possível dar um pulinho no futuro ou no passado. Mas será mesmo? Alguma nave vai conseguir atingir essa velocidade um dia, ou é só papo de ficção científica e teorias malucas da internet? Você já deve ter ouvido falar que antigamente uns santos sabiam o que ia acontecer antes de todo mundo. Tem gente que acredita que eles eram, na verdade, viajantes do tempo. E olha, eu sei disso porque fui um deles. Meu nome é Ho Ying. Nasci em 1591 e com apenas 10 anos já era guarda do rei no estado de Ming. Naquele tempo, o rei Manchu fez uma reunião com o governante do estado de Nerchai e, como consequência, todos os meninos da minha vila foram mandados para um treinamento militar rigoroso para se tornarem guardas reais. Foi ali que fiz grandes amigos, o Sao, o Yuzu e o outro camarada. Em 1624, nós 4 fomos enviados para o Ocidente, e esse evento mudou minha vida de uma forma que nem imagino. Durante essa jornada, encontrei um monge que me revelou um segredo inacreditável: a chave para viajar no tempo. Ele me falou sobre um dispositivo misterioso e um mantra sagrado que teria o poder de transportar alguém através dos séculos. No entanto, ele me fez um alerta. Esse segredo precisava ser guardado a 7 chaves. Na época, o nosso rei era um cara jovem e inexperiente. Ao invés de entregar o dispositivo a ele, resolvi confiar em um dos meus amigos, acreditando que ele cuidaria disso. Só que, como em toda a história de traição, ele e outro amigo acabaram entregando o dispositivo ao rei. Enquanto isso, o Sao e eu fomos enviados para a fronteira para combater o exército inimigo. E foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Fui falsamente acusado pelo comandante do exército de ser aliado dos japoneses e de ter matado toda a família do ministro da Justiça. O rei, acreditando na acusação, puniu minha vila sem pensar 2 vezes. Tentei explicar minha versão, mas ninguém me deu ouvidos. O resultado? Minha vila foi massacrada. Os meus amigos, antes inseparáveis, se tornaram meus maiores inimigos. O tempo passou, e 400 anos depois, me vi em Hong Kong, um lugar completamente diferente de tudo que eu conhecia. Sem entender nada do novo mundo, fui agraciado por uma garota chamada Mei, que me ajudou a me adaptar e aprender sobre o futuro. Mas como a vida gosta de dar umas rasteiras, o destino não me deixou em paz. Meus antigos amigos, que já haviam viajado para o futuro antes de mim, reapareceram. Ao invés de uma reconciliação, as brigas só pioraram. No fim das contas, durante uma das lutas, acabei caindo na água e morri. A lembrança do monge voltou à minha mente. Ele me havia dito que, se eu morresse uma segunda vez, teria a chance de voltar à vida. Depois disso, a cena se desenrola com policiais procurando meu corpo no rio. O pessoal da cidade acreditava que eu fosse uma figura misteriosa. Entre os oficiais estavam os meus 3 antigos amigos, que agora eram policiais. A noite avançava quando o Yun Lun, em um impulso, pega o telefone e liga para um dos nossos ex-companheiros dizendo: "Eu encontrei o Ho Ying. Ele está vivo." O outro, sem perder tempo, corre até o local. Mas ao chegar lá, ele acaba matando o Sao. Em seguida, ele vai até outro dos nossos amigos, que está internado em um hospital psiquiátrico. Lá, ele solta uma bomba. Não precisamos mais do dispositivo de viagem no tempo. O Ho Ying conhece o mantra. Enquanto isso, minha voz narra ao fundo, explicando como meus antigos amigos finalmente apareceram. Eles me disseram: "Erramos ao te julgar. Por favor, nos perdoe. Agora estamos ao seu lado." Como forma de reparação, me deram uma nova identidade, uma que se encaixava nesse novo mundo. Mas, mesmo com toda essa ajuda, ainda não consegui esquecer o desejo de viajar no tempo. Eu queria voltar e salvar minha vila, mudar a história. Determinado, fui até uma biblioteca e encontrei um livro de história. Foi ali que descobri algo importante. O rei do estado de Ming governou por apenas 6 anos antes de morrer. Essa informação me deu a chave para o que precisava fazer. Com um dos meus antigos companheiros, fui até uma caverna onde o dispositivo de viagem no tempo estava guardado. Porém, ao chegarmos, outro ex-amigo apareceu. Eu percebi a ausência do Sao e perguntei: "Onde está o Sao?" Ele disse: "Ele morreu." Mas eu não confiava nele. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Iceman 2, O Viajante do Tempo. Espero que esteja gostando. Comente Big Filmes para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. "Quero ver o corpo do Sao", insisti.
Foi aí que ele trouxe a Mei até a caverna e a usou como refém, segurando uma arma apontada para sua cabeça. Ele me olhou e fez uma exigência. Diga o mantra, ou a Mei vai morrer. A pressão aumentava e eu não tive escolha. Enquanto recitava o mantra, o orbe foi ativado. Ao invés de chegarmos ao destino que imaginávamos, nós acabamos aterrissando em um trem em movimento, mas em um outro período de tempo. Dentro do trem, presenciamos um grupo de bandidos atacando um casal. A Mei, sem pensar duas vezes, corre para defendê-los. Mas quando a confusão começa, mais membros da gangue aparecem, aumentando a bagunça. Com os nervos à flor da pele, Ho Ying e Mei se unem e começam a derrubar os bandidos um a um. Depois de uma luta feroz, finalmente conseguimos expulsar os atacantes do trem. Agora, tudo tranquilo, eles sobem até o topo e, usando o orbe, viajam no tempo novamente. Desta vez, o lugar para onde cheguei é misterioso e logo me deparo com o monge, aquele que havia me dado as pistas para a jornada. Ho Ying, sem perder tempo, corre até ele e pergunta: como posso salvar meu povoado? O monge, com a expressão séria de sempre, responde: mudar o passado não será fácil. Você terá que enfrentar grandes desafios. Mesmo com o aviso, Ho Ying permanece firme, com o olhar decidido. Estou pronto para o que for preciso. O monge então aponta para frente e, com um tom enigmático, diz: à sua frente há dois caminhos. Cada um levará a um destino distinto. Escolha com sabedoria. Após essas palavras, o monge desaparece, me deixando diante de uma encruzilhada. Ho Ying, com o coração acelerado, escolhe o caminho da direita. Conforme caminham, Ho Ying percebe que chegaram à época que ele desejava. Eles montam um cavalo e seguem em direção ao seu vilarejo, onde os moradores, e especialmente sua mãe, ficam radiantes ao vê-lo depois de tanto tempo. Para celebrar sua volta, a aldeia começa a preparar um grande festival. Ho Ying apresenta a Mei a todos, que a recebem de braços abertos. Enquanto isso, Yuzu avisa ao Yunlun que Ho Ying voltou para salvar o vilarejo. Com um sorriso arrogante, responde: deixe-o tentar. Meu plano é tomar o reino Ming. Quando eu conseguir, o mundo inteiro será meu, e o Ho Ying não poderá me impedir. No dia seguinte, Ho Ying se encontra com o líder da aldeia e tenta alertá-lo. Precisamos levar todos para o oeste. Aqui eles estão em perigo. Mas o líder, desconfiado, responde: você está enganado. Não há perigo nenhum. Frustrado, Ho Ying sai sem ser ouvido. Mas, para sua surpresa, logo depois, Sao aparece para procurá-lo. Quando Ho Ying o vê, não sabe se ele ainda é um inimigo ou não. No entanto, ao contrário do que ele esperava, Sao sorri, feliz por reencontrá-lo. Ho Ying percebe que, apesar de tudo, a amizade deles não se quebrou completamente, mesmo após os acontecimentos trágicos do passado, quando seus amigos se voltaram contra ele após o massacre da vila. Sao chega até Ho Ying e com um sorriso fala: vim te convidar. O ministro da Justiça pediu para você ir até a casa dele. O Yunlun também vai estar lá. Ao ouvir isso, Ho Ying sente uma pontada de lembranças do passado. Ele sabe que a destruição de sua aldeia aconteceu depois que a família do ministro foi assassinada. O raciocínio dele é rápido. Se o ministro não morrer, a minha aldeia vai ficar em paz e a história vai mudar. Enquanto isso, Yunlun e Yuzu se reúnem secretamente com o líder do exército japonês. Yunlun, com seu jeito manipulador, faz uma proposta tentadora. Se você exterminar os aldeões de Ho Ying, vou te dar o que você quiser. O líder japonês, como era de se esperar, não resiste à oferta e aceita a proposta. Agora, a verdadeira razão do massacre de Ho Ying fica clara. Não foi culpa dele. Na verdade, foram Yuzu e Yunlun, que por trás das cortinas se aliariam aos japoneses e armariam tudo para acabar com a aldeia de Ho Ying. Naquela noite, Ho Ying vai até a casa do ministro da Justiça e descobre que Yunlun casou com a filha dele. A notícia não é boa, mas ainda não é o pior. Enquanto isso, Sao, que voltava para casa após uma caçada, escuta algo que o deixa em choque. O líder japonês está dando ordens para matar os aldeões de Ho Ying. E para piorar, ele vê Yuzu no meio dos soldados. Nesse momento, Sao se dá conta da traição. O amigo que ele tanto confiou estava agora aliado aos inimigos. O ministro da Justiça, já cansado das discussões, entrega a Ho Ying uma mensagem do conselheiro do rei. O conselheiro exige que Ho Ying entregue o dispositivo e o mantra a Yunlun para que este possa provar seu poder perante o rei. Ho Ying, firme em sua decisão, recusa sem hesitar. Não vou entregar isso a ele. Ele vai usar para fazer o mal. Yunlun,
perdendo a paciência, ameaça Ho Ying com um sorriso ameaçador. Se você não cumprir a ordem do rei, seus aldeões vão pagar com a vida. Ho Ying, desesperado para evitar que a história se repita, tenta convencer o ministro. Eu vi o futuro. O rei vai ser assassinado em poucos anos. O ministro, se sentindo ofendido, responde com desprezo. Você acaba de desonrar sua majestade. Vai pagar por isso. Chama os soldados, mas para sua surpresa, eles já são leais a Yun-lun. Em uma virada dramática, os soldados se voltam contra o próprio ministro e o matam. Sem hesitar, Yun-lun vira para a filha do ministro e, sem remorso, a mata. Ele então se aproxima de Ho Ying, agora com um olhar ainda mais frio. Me entregue o dispositivo e o mantra, ou seus aldeões vão morrer outra vez. Ho Ying, com coragem e sem mostrar medo, responde. Não importa o que aconteça, eu jamais vou entregar isso a você. Enquanto isso, no acampamento japonês, Yuzu se infiltra e encontra Sao. Enfrenta-o, furioso. Por que você fez isso com todos nós? Yuzu, como sempre, não perde tempo e ataca. Após uma luta feroz, ele consegue dominar Sao e, com um golpe rápido, Yuzu mata-o com a espada do líder japonês, silenciando a última voz de resistência. De volta ao vilarejo, Mei está distraída, olhando uma foto de Ho Ying no celular, quando, de repente, os soldados inimigos aparecem do nada. Uma chuva de flechas começa a cair, atingindo-a em cheio. Ela cai no chão, completamente derrubada. No meio do caos, o dispositivo que estava em suas mãos escorrega e vai parar em um lugar qualquer, longe da visão. Enquanto isso, os soldados começam a atacar ferozmente, destruindo tudo e todos pela frente. Eles massacram os aldeões sem piedade. No meio da confusão, um dos soldados acaba tropeçando no dispositivo e, sem saber o que está fazendo, pega a chave do tempo. Quando Ho Ying chega, a cena que ele encontra é de destruição total. Seu coração se parte ao ver sua aldeia destruída, seus amigos e parentes mortos. No meio dos escombros, ele encontra o celular de Mei e a vê caída, ferida e sem forças. Desesperado, ele corre para ela. Enquanto isso, Yuzu, que parece estar se alinhando com os piores, entrega o dispositivo para Yun-lun, dizendo com um sorriso frio, matei o Sao. Yun-lun sorri de volta e responde sem mostrar emoção, bom trabalho. Ho Ying, com uma raiva incontida e uma dor no peito, decide que vai pôr fim a isso. Ele leva Mei, já em estado crítico, até o palácio do rei, onde os vilões já estão se reunindo. Yun-lun, Yuzu e o líder japonês. O líder, com aquele sorriso presunçoso, se adianta e diz: matei o Sao e destruí sua vila, tudo por ordem da Yun-lun. Furioso, Ho Ying parte para cima dele, mas, antes que possa fazer qualquer coisa, Yun-lun aponta uma arma em sua direção e avisa: me diga o mantra, ou a Mei vai morrer. Ho Ying, com os nervos à flor da pele, tenta negociar. Manda a Mei de volta para o tempo dela, e então eu te falo o mantra. Mas Mei, já tão envolvida na luta quanto ele, se recusa a partir. Sem pensar duas vezes, Yun-lun atira nela. E com uma frieza impressionante diz: se quiser salvar a sua amiga, me diga o mantra. Eu deixo você usar o dispositivo para voltar no tempo. Desesperado para salvar Mei, Ho Ying cede. Ele recita o mantra, ativando o orbe, e o portal se abre diante deles. Eles entram no portal, mas de repente, o líder japonês pula junto dizendo: eu também quero viajar no tempo. Yun-lun, sem pensar duas vezes, o trai respondendo: eu não preciso de você. Uma luta começa dentro do orbe, e no meio do confronto, o líder japonês consegue derrubar Yun-lun para fora do portal, deixando apenas Ho Ying e ele. Eles caem no mesmo trem onde Ho Ying e Mei tinham chegado pela primeira vez, e uma batalha intensa começa. Enquanto isso, Yun-lun, que tinha ouvido o mantra, tenta recitá-lo sozinho. Porém, ele erra e, em vez de viajar no tempo, acaba lançando Ho Ying e o líder para um reino misterioso, enquanto eles ainda estão lutando. O combate segue feroz até que os dois retornam para o topo do trem em movimento, onde se enfrentam novamente em um duelo final. Yun-lun começa a perceber que algo não está certo. Eu recitei o mantra, mas o orbe não me deixou viajar no tempo. Nesse momento, Yuzu aparece e revela a verdade para todos, expondo a traição de Yun-lun, deixando claro que a lealdade dele era com os inimigos o tempo todo. No momento em que tudo parecia perdido, os soldados cercam Yun-lun e o rei aparece, com aquele olhar de quem já sabe o que vai acontecer. Ele olha para Yun-lun com um desapontamento visível e solta: você me insultou, agora vai pagar por isso. Mas Yun-lun, ousado como sempre, grita: eu não acredito em reis, eu vou ser o governante desse tempo.
E antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, Yuzu, do nada, atira nele pelas costas e põe fim às suas ambições. Enquanto isso, a luta entre Hou Ying e o líder japonês continua feroz. Eles são puxados de volta para aquele reino misterioso, e dessa vez, o líder leva vantagem. No final, ele consegue dar um golpe fatal em Hou Ying. Quando Hou Ying morre, seu corpo desaparece, mas como se fosse uma segunda chance, ele acorda diante do monge calmo e sereno. O monge, com uma paciência infinita, diz: "Eu te avisei. Quando você morrer pela segunda vez, voltará à vida." E então, ele revela a verdade que Hou Ying não queria ouvir. Você seguiu o caminho certo, chegou à sua vila, mas não conseguiu mudar a história. O passado não pode ser alterado. Você fez suas escolhas, mas o resultado continua o mesmo. Confuso e frustrado, Hou Ying pergunta: "E se eu escolher o caminho da esquerda?" O monge, com um sorriso enigmático, responde: "Isso, meu amigo, eu não posso te dizer." Sem mais dúvidas, Hou Ying decide seguir pelo caminho da esquerda. Enquanto caminha, sua voz narra: "Ativar o orbe foi um erro. Não importa o que eu faça, não posso mudar o que já aconteceu. Mas agora, eu tomei uma decisão. Quem quer que encontre o orbe precisa ser eliminado. Ninguém mais pode saber da sua existência, para que o mundo não entre em colapso." Com essa determinação, Hou Ying retorna ao reino misterioso, encontra o líder e, de uma vez por todas, corta sua garganta, encerrando a batalha. E assim, o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.